Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 3, A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu só quero deixar isso bem claro para nós, né? Ele quer entregar algo para nós. Senhor Jesus, não é algo que a gente vai gostar, vai querer. Ah, é isso aqui que eu desejo fazer. Não, a gente precisa ir diante do Senhor e ver. Senhor, o que o Senhor precisa? O que o Senhor quer entregar? Qual é a tua vontade? Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, Ele vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja útil, né? Seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 6. Senhor Jesus. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ó Senhor Jesus. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Ministros da Nova Aliança, Mestres e Profetas. Ó Senhor Jesus, vimos que o Espírito concede dois tipos de palavra, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Para entender o que significa a palavra da sabedoria, leamos Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse versículo nos mostra que a sabedoria está ligada à revelação. Ou seja, quando Deus nos dá sabedoria no Espírito, Ele também nos dá a revelação. Não é suficiente apenas ouvir a palavra. Podemos até ouvir e compreender o que ouvimos, mas talvez não tenhamos nossa vida mudada. Mas quando, além do entendimento, recebemos revelação, nossa vida muda. Foi por isso que Paulo orou para que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ó Senhor Jesus. Uma vez que recebemos revelação da palavra de Deus, precisamos ser aqueles que profetizam. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo recomenda: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Profetizar aqui não significa prever o futuro, e sim falar a palavra de Deus. O apóstolo explica: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência,
ou de profecia, ou de doutrina. Vemos, portanto, que nosso falar deve ser entendido pelos demais. Do contrário, não terá proveito algum. Precisamos falar palavras de ciência, ou seja, de conhecimento. Ó Senhor Jesus! A respeito da palavra, ainda podemos identificar outro par de aspectos: a palavra de revelação e a palavra de conhecimento. Percebemos, quando comparamos 1 Coríntios 14:6 com 1 Coríntios 12:8, que esses pares, revelação e conhecimento, sabedoria e conhecimento, são correspondentes, o que deixa claro que a sabedoria está relacionada à revelação. Ó Senhor Jesus! Amado leitor, nosso receio é que você leia este devocional apenas com a mente, sem exercitar o espírito. Se lermos apenas com a mente, não perceberemos as revelações aqui contidas. Precisamos estar no espírito e ter o espírito de sabedoria e de revelação. Quando estamos no espírito, não apenas entendemos a palavra, mas recebemos revelação. O conhecimento é muito importante, pois é a nossa base, mas precisamos também da revelação. Ó Senhor Jesus! Temos um último par de expressões, citado em 1 Coríntios 14:6, que nos ajuda a entender a natureza da palavra de Deus: profecia e doutrina. Profecia se refere à palavra profética, e doutrina significa ensinamento, que está ligado à palavra fundamental. Veja como esses pares se relacionam: palavra fundamental e palavra profética, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria e revelação. Precisamos desses pares, pois mesmo que nos profetizem, se não tivermos conhecimento da Bíblia, não entenderemos o que nos é falado. Por exemplo, se ouvirmos sobre o óleo composto da unção, não entenderemos nada, a menos que leiamos sobre ele no livro de Êxodo. Mas se já conhecemos o assunto, quando ouvirmos falar nele, seremos muito encorajados, pois receberemos revelação. Com base nessa revelação, podemos entender porque João fala que o Espírito ainda não fora dado, ou ainda não era. Ao relacionarmos o trecho de Êxodo com o do Evangelho de João, concluímos que o Espírito Santo sempre existiu, pois é o Espírito de Deus. Mas o Espírito, como o óleo sagrado da unção, só veio a existir depois da glorificação de Jesus. Ó Senhor Jesus! Sendo assim, podemos concluir que os que falam a palavra de conhecimento são os mestres, e os que falam a palavra profética de sabedoria e revelação são os profetas. Alguns são mestres por excelência, pois ensinam, por exemplo, as lições contidas no livro Fundamentos da Fé Cristã, com o objetivo de que muitos aprendam as verdades, os fundamentos da palavra de Deus. De outro lado, existem aqueles que, além de mestres, são profetas, pois transmitem a palavra profética e, ao mesmo tempo, ensinam as verdades bíblicas. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A maneira da gente obter a palavra da revelação, Senhor Jesus, é pelo exercício do nosso espírito. Porque somente no espírito é que a gente recebe revelação, a gente recebe sabedoria. Ó Senhor Jesus! A gente precisa ter o conhecimento como base, Senhor Jesus, ter ali o conhecimento da palavra, da Bíblia, e aí pelo exercício do Espírito, Senhor Jesus, com a base adequada, você recebe a revelação da palavra. Você recebe a palavra que muda a sua vida. Não é mais um conhecimento, não é mais algo que você pensa, estou adicionando algo aqui, Senhor Jesus, mas não é algo que você percebe e fala, Senhor Jesus, eu preciso aplicar isso ao meu viver. Ó Senhor Jesus, poxa, esse é o padrão de Deus. Agora eu estou entendendo. Ó Senhor Jesus, poxa, agora Deus falou comigo. Isso é receber revelação. Ó Senhor Jesus, não basta só ouvir e compreender a palavra. A gente precisa receber a revelação que muda nossa vida. A palavra pode nos fazer sábios, pode nos acrescentar a fé, pode mudar a nossa vida, mas se a gente tomar ela como uma revelação,
e não apenas como mais um conhecimento, mais uma coisa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa ter um conhecimento prévio da palavra, que no final ele fala a respeito do óleo da unção. A gente já viu, né, na primeira semana do alimento diário, a gente já viu isso em livros, já vimos em outras conferências, né? Êxodo ali fala da composição do óleo da unção, né, Senhor Jesus, que era um hin de azeite, né? O azeite fica o Espírito Santo acrescentado de 4 especiarias, né, Senhor Jesus. Né? E essas especiarias estavam em 3 medidas de 500 ciclos, né, Senhor Jesus. Só que tinha a medida do meio ali, eram feitas 2 especiarias ali, com 250 cada uma, tipificando o Cristo que foi partido por nós. Então quando ele mostra o óleo sagrado da unção, não fala só do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, né, o azeite, né, na Bíblia tem muito significado, né, Senhor Jesus. A gente vê o azeite para muita coisa, tipificando o Espírito, né, o Espírito Santo, Senhor Jesus. Mas quando ia ser ungido, né, os sacerdotes, né, Senhor Jesus, para servir a Deus, os utensílios santos, né, tanto no tabernáculo quanto no templo, né, Senhor Jesus. E os reis, né, que eles iam ter ali uma comissão especial diante de Deus, né, não era só pegar e colocar o óleo, né, o azeite ali, né, não bastava só o Espírito Santo, eles precisavam de uma unção espiritual, o óleo sagrado da unção, que era o óleo composto, né, que recebiam essas 4 especiarias misturadas ao azeite, então era um óleo mais espesso, né, Senhor Jesus. Por isso fala que era o óleo sagrado da unção, era o óleo composto da unção. E isso a gente só recebeu através de Cristo, Senhor Jesus. A gente vê ali, né, que cada especiaria ali, né, Senhor Jesus, ela vê ali, ela mostra ali uma característica de Cristo, né? A morte de Cristo, a eficácia da morte de Cristo, a ressurreição e a eficácia da ressurreição. Isso aconteceu, como a gente viu aqui, né, em João. Né? Em João a gente compreende isso, quando a Bíblia fala que o Espírito ainda, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Então, não havia ainda no tempo, né, sido realizada ainda a obra redentora de Cristo. Por isso que hoje, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos o Senhor como o Espírito. Não é só o Espírito Santo, mas é o Espírito, é o óleo composto, com as experiências de Cristo. Né? Cristo, a gente vai ver durante a semana também, né, que o Senhor já tinha ali, né, quando a gente vê que foi criado o homem, fala, né, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então mostra ali que Deus não estava sozinho. Havia ali o Deus triuno, né, Deus se relacionando com Ele mesmo. Um aspecto de Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus. Então já havia esse mesclar de Deus. E Deus criou o homem para o homem participar disso. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai ficar mais claro. A gente já viu isso na primeira semana do alimento diário, Senhor Jesus. Se você acompanha o canal já desde a primeira semana, né, Senhor Jesus, tudo isso está sendo cada vez mais acrescentado e a gente está vendo. Se você não acompanhou, né, Senhor Jesus, né, eu sugiro você a pegar os primeiros livros aqui, né, Senhor Jesus, do alimento diário aqui, né, que foi o alimento diário laranja, né, depois veio o verde, agora está no roxo, né, Senhor Jesus. É só você olhar, você vai ver na thumbnail, na capa ali, você vai vendo que eu sempre coloco a capa ali do alimento diário, então você vai poder ouvir tudo isso, né, e ouvir também as mensagens, né, eu sempre deixo na descrição aqui o vídeo, né, da mensagem das conferências, né, Senhor Jesus. Só você entrar no site no YouTube, né, Mensagem das Conferências, e lá você vai ter as mensagens também. Você pode assistir essas 4 mensagens ali direto no site do Mensagem das Conferências, direto no YouTube. Né, se você assistir as primeiras 4 mensagens ali do irmão Pedro Dong, né, ele vai tocar essa questão aqui, né, Senhor Jesus. E aí a gente vai poder ganhar mais, mas tem muito outras ali. Se você procurar ali, né, a gente vai ter mensagens do irmão Dong, ele falando sobre o óleo composto da unção. Ó Senhor Jesus, que é uma mensagem riquíssima. Isso também está nos livros de apoio da semana, né, Senhor Jesus. Né, basta dar uma procurada se você já tiver o livro, né, Senhor Jesus. Né, se não, também tem vídeos aqui do canal, você vai também achar a capa ali dos livros aqui, Senhor Jesus, tocando nesse assunto,
né? E se os irmãos quiserem também, podem colocar aqui no comentário, né, que eu posso fazer de repente um vídeo só para falar a respeito do óleo sagrado da unção, né, Senhor Jesus, para a gente ganhar mais revelação, né, que não é só o Espírito Santo, mas é o Espírito de Deus mesclado, né? Jesus veio, experimentou todo o viver humano, viveu como um homem, serviu a Deus de maneira perfeita. Deus aprovou o seu serviço, por isso o ressuscitou, né? E aí ele foi, né, ascendido aos céus, foi entronizado ali, né, à destra de Deus como homem. Então levou, né, para a natureza divina a natureza humana perfeita de Jesus. Por isso que hoje, né, a gente vê em Hebreus principalmente que ele pode se compadecer de nós, porque ele foi experimentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ó Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as coisas e ele pode nos socorrer, né, Senhor Jesus, porque hoje ele é o Espírito, né? Por isso que fala que o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido crucificado. O irmão ele coloca aqui, né, que ainda não fora dado ou ainda não era, porque no original fala, né, que o Espírito até aquele momento ainda não era, porque o Cristo não havia sido crucificado ainda, né? Então, alguns ainda confundem isso. Não, aqui João está doido porque está falando que não tinha o Espírito Santo. Aqui não está falando de Espírito Santo, está falando de o Espírito, que é o que se refere ao Espírito do óleo sagrado da unção, né? Essa experiência do óleo sagrado da unção, né? Por isso que é importante a gente não ter só o conhecimento da palavra, mas a revelação da palavra, né? Há muitos anos isso já foi revelado a nós, né, pelo irmão Dong, né? Senhor Jesus, que trouxe para nós de maneira maravilhosa, Senhor Jesus. Por isso a gente não pode ficar só no conhecimento, a gente precisa tomar a palavra como revelação. Por isso que no início falou, não é suficiente só ouvir a palavra, né? Talvez você tenha ouvido e compreendido, mas talvez você não tenha mudado a sua vida, Senhor Jesus, né? Por isso que a gente tem que perceber que a palavra da revelação, ela muda a nossa vida. A palavra do conhecimento, você entendi, ó Senhor Jesus, mas quando você recebe revelação, ó Senhor Jesus, você passa a viver isso. Como por exemplo, né, vou dar o exemplo aqui de invocar o nome do Senhor, né? Quando eu comecei, os irmãos falaram, você precisa invocar o nome do Senhor, e me mostraram na Bíblia. Olha, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então quando você fala Senhor Jesus, é o Espírito testificando. Então quando você toca no Espírito, você tem a presença de Deus. Na presença de Deus, Deus vai falar com você, você vai testificar, Deus vai testificar no seu coração a palavra. Ó Senhor Jesus, você crê? Creio, amém. Entendeu? Entendi. Ó Senhor Jesus. Aí um dia um irmão chegou para mim e falou assim, vamos orar aqui diante de Deus para você ter experiência com esse nome? Eu falei, amém, vamos. Aí o irmão orou, né, para que eu tivesse experiência. E eu quis, Senhor, eu quero ter experiência, porque se os irmãos estão falando, né, e mostraram para mim na Bíblia, que você não pode dizer Senhor Jesus sem o Espírito, ou seja, sem estar na presença de Deus, então eu quero experimentar essa presença de Deus. E aí o que aconteceu? Naquela mesma semana, né, poucos dias depois, o Senhor me deu a experiência, né, de invocar o nome dele e realmente ter a presença de Deus ali, né, Senhor Jesus, né, e o Senhor aparecer para mim, né, não de forma física, mas assim, você sentir realmente a presença de Deus, e Deus naquele momento resolveu um problema, né, que eu estava passando ali na hora, que eu precisava do Senhor, naquele momento. Ó Senhor Jesus. Então acontece, antes eu tive entendimento, o conhecimento, eu ouvi, compreendi, né, que invocar o nome do Senhor me levava à presença de Deus. Mas depois eu tive experiência de realmente estar na presença de Deus e ver, testificar, ter experiência, experimentar o que a presença de Deus traz, a solução para todas as coisas. O Senhor, ali eu fui agraciado naquele momento, uma situação que eu estava passando, e o Senhor realmente me guardou, me salvou, trouxe salvação para mim. Por isso eu falo, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor trouxe salvação para mim diante daquela situação. Então eu comecei a experimentar. Então para mim, ali, a partir daquele momento, não foi só ouvir e compreender, mas eu experimentei. Por isso hoje, né, eu trago isso para os irmãos. Irmãos, experimentem, tenham experiência de invocar o nome do Senhor, de perceber, né, de ter essa experiência, de ter a presença de Deus na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostrou, a gente tem a palavra de Deus nesses dois aspectos, né, Senhor Jesus, né, a sabedoria e a sabedoria e revelação e o conhecimento, que está ligado. A sabedoria e a revelação estão ligados à palavra profética, e a palavra do conhecimento, a palavra fundamental, Senhor Jesus. A gente precisa dos dois, né? Deus precisa dar para a gente uma base,
Como a gente já viu exemplos essa semana, né? A pessoa precisa ter uma base para poder perceber o que está sendo falado, poder entender, Senhor Jesus, e trazer isso para o viver. Não basta só simplesmente pegar a palavra para discutir, a palavra de conhecimento. Quando você toca só no conhecimento, um vai querer levar o conhecimento por um lado, o outro por outro, aí fica essas discussões de doutrina, toda essa confusão no meio cristão. Um crê uma coisa, outro crê outra coisa. Algum no conhecimento vai lá e te convence de que se perde a salvação. Aí o outro também usa a palavra do mesmo jeito e agora não, agora prova que não se perde a salvação. E aí você fica confuso, perde ou não perde? Ó Senhor Jesus, mas quando você recebe a revelação do que Cristo realizou, você fica claro. Agora, enquanto é conhecimento, uma hora um vai te convencer de uma coisa, outra hora o outro vai te convencer de outra coisa, uma hora você está bem, aceita uma coisa, outra hora você está mal, aceita outra coisa. Ó Senhor Jesus, e fica nessa montanha russa emocional. Senhor Jesus, ora é, ora não é. Mas você está mostrando para nós, que a sabedoria está relacionada à revelação, e o conhecimento está relacionado à palavra fundamental que a gente precisa ter. Nós precisamos de conhecimento, isso precisa ficar bem claro. Eu preciso conhecer a Bíblia, preciso tocar no Senhor, mas também preciso exercitar o Espírito, como o irmão fala aqui, O receio aqui, a gente ao ler aqui, lê apenas com a mente sem exercitar o Espírito. No vídeo, na palavra, o irmão fala, o receio é que você esteja aqui ouvindo essa palavra, assistindo esse vídeo e tal, e você faça isso sem exercitar o Espírito. Senhor Jesus. Aí vão vir outros, falar isso e aquilo, de repente uma palavra que você conhece, você vai falar, é verdade, discordo dessa palavra. Mas a gente precisa fazer o quê? Exercitar o Espírito, levar tudo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, para que a gente não viva uma vida de confusão. Senhor Jesus, por isso que ele mostrou para nós. Quem tem revelação da palavra, o que acontece? Ele passa a profetizar. Ou seja, ele passa a conhecer a vontade de Deus e passa a levar essa vontade de Deus adiante. Profetizar não é adivinhar, não é prever futuro. Senhor Jesus, hoje quando a Bíblia fala, olha, o mais importante é que profetizeis, alguns falam, então tem que começar a adivinhar a vida dos outros. Aí começam a, até mesmo serem usados pelo inimigo para falar mal da vida do outro, para falar isso e aquilo, e até mesmo falar coisas erradas, coisas mentirosas. Ó Senhor Jesus, aí o inimigo aproveita, pai da mentira. Ó Senhor Jesus, mas o que acontece? O Senhor está trazendo para nós toda uma base para a gente poder perceber que Ele quer dar para nós um entendimento da palavra, mas através de revelação. Ou seja, o próprio Deus trazendo para você a compreensão daquela palavra. Para a gente ser levado a entender a natureza da palavra de Deus. Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa, o meu falar é outra coisa. Eu sou uma coisa, o meu falar é outra coisa. Mas quando se trata de Deus, a pessoa de Deus e o falar de Deus é a mesma coisa. Então precisa hoje haver no nosso falar, quando a gente vai tocar na palavra, tem que haver no nosso falar a natureza de Deus, a pessoa de Deus. O Senhor ele quer se entregar para nós. Então eu não posso simplesmente tomar a palavra como só conhecimento. É o que eu preciso entender aqui da palavra de Deus. Não. Eu preciso que a palavra de Deus me revele a pessoa de Deus. Que a palavra de Deus me leve a viver diante de Deus. Para que de fato Cristo seja a minha vida. A igreja seja o meu viver. E o reino seja a minha meta. Senhor Jesus. Durante muitos anos, quando eu comecei a reunir a vida da igreja, era só Cristo é minha vida e a igreja é o meu viver. Mas depois, conforme o Senhor foi falando conosco, a palavra do reino, mostrou para nós que o reino precisa ser a nossa meta. Quando o reino é a sua meta, você não vai viver mais de qualquer jeito, você vai viver buscando a aprovação do Senhor. Porque se eu quero viver Cristo, se eu quero ter, se Cristo é minha vida, não, tudo que eu vivo hoje é voltado para Cristo, para o Senhor, e a igreja é o meu viver, não, eu estou vivendo hoje aqui. Aí o que acontece? Quando vier alguma coisa discordante desse Cristo seu e dessa igreja sua, houver discordância, você vai querer discutir, vai querer bater boca. Mas quando você percebe que o reino entra na jogada, Senhor Jesus, o reino é a sua meta, você percebe, não, eu preciso ter uma palavra que seja levada diante do Senhor, eu preciso de uma palavra revelada. Senhor Jesus, quando a palavra é revelada, não há discussão, a palavra é o que é. Então você vai querer levar isso para os irmãos, e como ele tocou aqui, como um mestre por excelência, Senhor Jesus, mas também como um profeta, como aquele que toca na palavra de Deus, que ensina as verdades bíblicas, mas uma verdade que
os irmãos possam viver. Não é uma verdade que cobra, que aponta erros, mas uma verdade que traz a pessoa de Cristo, que leva os irmãos diante do Senhor, né, que conduz, né, o seu viver diante do Senhor. Então não é só ser um profeta e mestre que fala a palavra, que ensina, que mostra, mas principalmente que vive. Então é uma pessoa que se torna um exemplo vivo. Então é isso que o Senhor quer de nós, né? Que nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Senhor Jesus. E assim a gente vai realmente, né, levando aquilo que o Senhor deseja adiante. Ó Senhor Jesus. Aí fica fora de toda a confusão, mas realmente a gente vive encabeçado pelo Senhor. E quando Cristo nos encabeça, o resultado são os frutos do Espírito: justiça, paz, alegria no Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.